Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da interpretação do vestido da Lariana, do primeiro vestido da série Lariana. Quem não sabe do que eu tô falando pode voltar um vídeo que eu postei na quinta-feira, onde eu ensinei toda a interpretação e mostrei também a prova do vestido na Lariana. Vou explicar melhor o que é. A Lari, ela é minha amiga e ela faz parte de um módulo de estudo de caso dentro do Clube Costura que Cura, porque ela me emprestou o corpo dela, digamos assim, para que eu pudesse modelar ela para vocês aprenderem na prática a aplicação das técnicas, né, do método diante de corpos reais, assim, diante de corpos comuns aí do nosso dia a dia, né, fora do padrão que envolve a tabela e tudo mais. Então, desde que eu fiz o molde dela, ela me traz tecidos algumas vezes para que eu possa fazer roupas para ela. E aí ela me trouxe alguns em dezembro ainda, ficou acumulado aqui em casa porque eu viajei. E aí agora que eu peguei para fazer, eu resolvi fazer uma série e gravar todas essas aulas. Então são 3 modelos que eu vou colocar tanto no IGTV quanto no YouTube, e um dos modelos será o objeto de estudo do caminho da modelagem, que daí eu vou fazer bem mais aprofundado, vou mostrar como que faz a base de um corpo como o dela, por exemplo, vai ser bem legal. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês a foto do vestido que a gente interpretou na aula passada e que eu provei na Lariana. Agora eu vou fazer os ajustes e voltar para a costura para já dar o acabamento, para já finalizar a peça, tá? Lembrando que essas aulas vão ficar disponíveis apenas por 7 dias no IGTV e no YouTube, porque depois elas passam a ser aulas exclusivas do Clube Costura que Cura, né? Exclusiva para alunos, tá bom? Então aproveitem aí durante os 7 dias que ela estará disponível, porque tem bastante conteúdo legal aqui nessas aulas. Então vamos lá, eu tô aqui em cima da mesa com a peça já provada da Lariana. Vocês lembram que eu coloquei uma margem de costura bem grande aqui, porque eu vou fazer na francesa, e eu coloquei uma linha que destacasse para eu poder desmanchar depois, certo? Uma coisa que eu falei errado na aula passada é que eu falei assim que eu ia colocar a alcinha de 7 centímetros, então foi um erro mesmo, foi um erro de raciocínio, porque não são 7, são 14 centímetros. Tinha ficado 7 na frente e 7 nas costas, então um total de 14, então eu teria que deixar 16 ou 17 centímetros aí, já contando com a margem de costura nas pontinhas, tá? Então eu apliquei na costura na aula passada, mas eu tive que tirar na hora que eu percebi e coloquei com o alfinete mesmo, tá? Só que nem é essa alça que vai, isso aqui foi só pra ver se o tamanho seria bom e deu certinho. Depois eu vou cortar ela de novo no tecido principal, porque esse daqui é o forro, tá bom? Então, o único ajuste que deu na peça da Lari foi nas costas, onde as costas ficaram largas aqui no centro. Então, o que acontece? Olha só, eu marquei os alfinetes aqui, só que eu não vou fazer como tá aqui, porque senão eu vou gerar uma curva, né, um balão. O que eu vou fazer é pegar esse ponto principal aqui, o primeiro ponto, vou tirar os meus alfinetes e vou descer com uma linha morrendo no final mesmo, sabe? Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Da minha marcação até lá no ponto final, dessa maneira. Vou riscar bem forte, porque esse giz ele é ruim de sair. Assim, aqui ficou meio tortinho. Não tem problema, tá? Porque esse giz sai depois. E agora eu vou recortar de novo essa parte. Só que o que acontece? Aqui onde eu marquei é onde vai passar a costura, tá? Então eu tenho que lembrar que eu vou fazer uma costura francesa, então eu preciso deixar uns 2 centímetros. Então aqui já tá certo, né? Então a partir da minha linha onde eu marquei, eu vou marcar 2 centímetros de fora a fora para poder cortar de novo. Pronto, assim já deu. E agora eu vou cortar esse excesso com a minha tesoura, sem medo mesmo. Beleza? Então, essa daqui foi a única alteração que eu fiz nas costas. Olha só, uma coisa importante de vocês saberem aqui é que se eu estivesse fazendo essa roupa na gradação, para alguma marca, ou para minha loja, ou para o meu ateliê, eu não ia consertar direto na roupa. O que eu ia fazer? Eu até podia consertar direto na roupa, mas o mesmo ajuste que eu fiz aqui na peça, eu faria lá no molde, tá? É muito importante vocês terem essa informação, porque quando a gente vai fazer uma peça piloto, né, que é a primeira peça que a gente faz para ver se a modelagem é boa ou não, então a gente não conserta só a peça, a gente conserta o molde para que as próximas peças a serem reproduzidas já saiam sem o defeito, né? E também na hora da gradação, que eu não vá gradar o defeito junto, tá bom? Então, só para esclarecer aqui.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar as costuras, porque no mais ficou perfeito, e eu vou posicionar o outro tecido em cima da mesa para poder cortar em cima desse tecido que já tem. Eu dei uma olhada ali no tecido que a Lari trouxe, ela me trouxe duas partes. Ela me trouxe um tecido principal para eu poder cortar no viés e me trouxe um pedaço a mais aí para fazer o babado. E então eu tava com medo de não dar para cortar no viés, mas eu acho que vai dar sim. Então eu vou descosturar isso daqui e posicionar para vocês acompanharem comigo. Gente, olha só, por que que eu faço no ponto grande, ó? Eu fiz no ponto bem grandão mesmo, maior da minha máquina, porque agora é só puxar a linha com muito cuidado, claro, para não danificar o tecido, mas eu não preciso ficar desmanchando pontinho por pontinho. Só de eu puxar a linha, eu já consigo desmanchar toda a costura, tá? Então, quando a gente vai fazer prova, assim, é bom que a gente faça no ponto grande ou no alinhavo, né? Dependendo do seu método aí, mas que não marque o tecido principal, né? O tecido que a gente vai precisar costurar depois. Olha só, pessoal, eu vou cortar o tecido principal do vestido no viés, tá? Porque eu quero que ele tenha um caimento até para pesar em cima do forro, que é um pouquinho mais estruturado. Esse tecido é uma gaze de algodão, eu tava tentando lembrar o nome na aula passada, não consegui. É uma gaze de algodão, ele tem a trama bem aberta, tá? Uma coisa importante aqui é que vocês cortem a peça no momento que vocês forem costurar, tá? Cortar e já costurar, porque como a trama é muito aberta, ela tende a ceder, tá? Igual vocês viram na prova que ficou um pouquinho desbeiçadinho assim, o decote do forro, depois eu vou segurar isso na costura, vai estar tudo sob controle. Mas é por isso, porque a gente corta e deixa parado, daí ele tende a abrir mesmo, tá? Então vamos lá. Para eu cortar no viés isso daqui, vocês precisam entender o que é o viés, tá? Eu não sei se vocês conseguem observar que a trama, ela tem dois sentidos, né? Tem aqui alguns risquinhos em pé e alguns risquinhos deitados. O fio principal do tecido ele é de acordo com a fabricação do tecido. Então, vocês veem essa borda aqui do tecido, que se chama ourela, ela é o sentido de fabricação do tecido, é onde vai a lateral da máquina ali e por ela que vai passando todos os fios. Então, quando a gente fala o fio, é sempre no sentido do comprimento. E quando a gente fala que é a trama, é sempre no sentido oposto, no sentido perpendicular ou de 90 graus. Então, o fio é assim e a trama é assim, porque a máquina solta os fios no sentido do comprimento e depois vem outras aqui entrelaçando para que forme o tecido, né? Porque o entrelaçamento desses fios é que formam o tecido. E o que que acontece? Onde é o viés? O viés é o terceiro sentido dos tecidos. Então, entre a trama aqui e a ourela, que formam um ângulo de 90 graus, se a gente traçar na metade certinho, que é um ângulo de 45 graus, a gente vai encontrar o viés. Então, como é que eu faço para achar o viés na hora de cortar? Eu vou demonstrar aqui na pontinha para vocês entenderem, tá? Então, aqui tá a linha de fabricação, né, a ourela. Para eu encontrar o viés, o que que eu vou fazer? Eu tenho que dobrar isso na perpendicular ou num ângulo de 90 graus, tá vendo? À medida que essa mesma linha de ourela aqui fica num ângulo de 90 graus, eu tenho esse outro ângulo aqui formado, que é o de 45 graus, que é exatamente o fio do meu viés. E é nele que a gente vai cortar o tecido para que o tecido tenha um caimento mais fluido, tá? É esse o resultado quando a gente corta no viés. A gente tem mais fluidez, porque a trama ela deixa de ser rígida, né? Horizontal e vertical, e ela passa a ser diagonal. Então a forma de cair é diferente e isso é que dá mais fluidez, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar o meu tecido no viés com bastante cuidado. A minha mesa é muito estreita, então é bem difícil de posicionar porque eu não tenho espaço. O ideal é vocês terem uma mesa comprida, uma mesa larga, para vocês fazerem isso, tá? Mas eu vou fazer aqui como der, porque eu quero muito fazer esse vestido no viés. Então eu vou dobrando o meu tecido, ó. Lembra que o forro ele foi feito na dobra da frente, né? Então a dobra do meu vestido é que agora vai ficar posicionada no viés. Então eu vou dobrando o meu tecido até eu achar um tamanho que eu consiga encaixar, cuidando para ficar também uma sobra do outro lado para eu poder encaixar as costas, tá? O viés, uma das características é que ele gasta muito mais tecido, porque você acaba perdendo algumas pontas aí nesse formato de corte, tá? Mas fica muito bonito o resultado, isso é inegável. Olha só, pessoal, eu acho que eu consegui posicionar aqui certinho, tá?
Um jeito de conferir também é ter um esquadro de 45 graus, porque, ó, ele é de 90 graus aqui, mas ele é de 45 graus dos lados, tá? Não é o que eu uso atualmente, é um outro esquadro. Aí tem que pedir o esquadro de 45 graus. E eu coloco aqui pra conferir se o meu ângulo tá certinho, tá? Uma coisa muito importante também, que eu quero falar pra vocês enquanto posiciono aqui, é que vocês precisam estar atentos à lavagem do tecido, tá? Principalmente em tecidos de fibra natural, como por exemplo, essa gaze aqui é uma gaze de algodão e ela tem a trama bastante aberta, então eu tive que molhar ela antes, né? Fazer todo aquele processo para que eu não perdesse no processo de encolha, tá? Então, sempre, eu gosto sempre de falar que é bom molhar todos os tecidos, porque os tecidos, eles vêm para o Brasil, a maioria é fabricado na China, né, a grande maioria, e eles vêm para o Brasil em containers, eles passam por um monte de depósitos antes de chegar na nossa mão, então é sempre bom a gente ter esse cuidado para poder não causar alguma doença de pele, alguma coisa assim mais grave, tá? Então, fora o lance do encolhimento também, óbvio, né? Então, vamos lá, olha só, eu vou encaixar agora aqui o forro num lugar onde eu consiga cortar já com a mesma margem de costura do forro. Olha só, tá bem certinho, tá vendo? Aqui, ó, pegou um pouquinho da orelha, mas não tem problema, porque como eu vou fazer uma costura francesa, essa partezinha da orelha vai sair, tá? Então, agora é só cortar. Muito bem, agora eu vou dobrar aqui. E eu vou posicionar o outro lado do tecido, né, também no viés, para poder cortar as costas, tá? Olha só, já tá posicionada a outra ponta aqui, e eu vou fazer o mesmo processo. Vou me concentrar mais no centro ali, por mais que não vai ser na dobra, é por ali que eu vou me guiar para poder encontrar aqui a melhor posição. Prontinho, agora é só cortar as costas também, rente ao forro. Prontinho, cortado também, deixa eu unir o outro forro aqui só para não perder as partes. Vou reservar as costas aqui. E agora eu vou cortar as alças, tá? As alças eu vou cortar no fio mesmo, porque daí ela vai me dar mais segurança. E eu também vou entretelar as alças para poder elas não esticarem, né? Para poder ficar uma alça mais firme. Olha só, eu tô usando uma entretela termocolante branquinha que eu tenho aqui em casa. Ela é de alfaiataria. Eu não sei o nome exato que eu dou para ela, porque cada loja, cada região tem um nome, né? Então, talvez eu fale o nome aqui para vocês e vocês não encontrem aí. Então, podem procurar por entretela de alfaiataria, daí vocês vão ver a gramatura que vocês precisam. Aqui ela é bem fininha mesmo, para não alterar na espessura, né? Na grossura da alça, tá? Então, eu vou colar aqui, sem medida por enquanto. Prontinho, ó, tá colado, o outro lado tá branquinho aqui, posso até colar melhor agora. E agora eu vou usar a alcinha que eu usei nela pra poder cortar outra do mesmo tamanho. Esse tamanho ficou bom pra ela, tá? Pra ela poder usar com sutiã, se ela quiser. Eu ia fazer ela de 1 centímetro, então eu cortei assim com 4 para que na hora da dobra, né, na hora de virar, ela ficasse com 1. Só que ela com 2 centímetros ela ficou boa. Então aqui eu vou cortar ela com 6 para no final ela ficar com 4, tá? Então eu dobrei aqui porque eu vou cortar 2 vezes, né? E aí eu só vou manter a mesma margem de costura que eu já tenho aqui nas extremidades, onde eu vou unir no vestido. E só aqui é que eu vou fazer com 1 centímetro a mais, porque eu quero deixar ela com 2 de largura e não com 1, tá? Dessa forma. Então, agora é só recortar, como já tá dobrado o tecido, já vou cortar 2 vezes. Muito bem, agora a gente vai começar a costura do nosso vestido. Eu ainda não vou cortar o babado, eu vou deixar ele por último, pra que ele não fique de canto aí desfiando, tá? Então, eu vou fazer todo o vestido primeiro, porque como o babado eu vou aplicar por último, então também vou cortar ele depois de tudo, tá? Então, vamos lá, vou preparar ali a minha máquina. Eu vou costurar tudo com linha branca. A Lariana não encontrou nenhuma linha que fosse aproximada com esse azul do tecido principal. Então, eu coloquei perto da linha branca e não deu diferença. Como eu vou fazer na francesa, né? Não vai aparecer overlock nem nada, só vai aparecer a costurinha de leve. Não vai ter problema fazer com a linha branca, ela não vai se importar. E também é legal que vocês conseguem ver melhor a costura, tá?
Gente, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é a alcinha, tá? Só pra ela não ficar perdida por aí. Então, como que eu vou fazer essa alça? Eu vou dobrar aqui ao meio e vou passar uma margem de costura de 1 centímetro aqui na beiradinha. Nem vou colocar nada pra puxar, porque como vai ficar larguinha, não vai ter problema pra virar depois, tá? Então, eu vou colocar aqui na minha máquina. A minha máquina, ela já tem as marcações aqui de 1 centímetro, 1,5 centímetro, enfim. Mas uma dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Existe uma pecinha chamada ímã guia, que é uma pecinha de ímã que a gente coloca aqui da largura que a gente quiser. Mas também outra possibilidade é você medir a distância da sua agulha. Você desce a sua agulha, ergue o calcador aqui e mede com a fita a distância de 1 centímetro ou quanto você quiser e coloca a fita assim, ó, para você marcar certinho a distância. Então você consegue guiar por aqui assim, ó. Você consegue posicionar o seu tecido onde inicia a fita, tá? O meu aqui não tem essa necessidade, porque tem a marcação já, então eu posso começar dessa maneira mesmo, tá? Vou dobrar bem dobradinho. Posicionar aqui com 1 centímetro. O meu ponto está no 3, não está muito largo nem muito apertado, é o suficiente. E eu vou começar com retrocesso. Uns 3 pontinhos de retrocesso. E vou até o final. Chegando no final, eu vou dar retrocesso novamente. E posso tirar. Olha só, para tirar, antes de tirar o meu tecido, eu verifico se a agulha tá para cima, tá? Para eu poder tirar e a linha correr. Olha só, perfeito, o ponto tá perfeito. Agora vamos para o outro lado. Prontinho, a alça está pronta, agora é só desvirar. Aqui eu tenho a opção de refilar ela para ficar mais fácil de desvirar, mas não é necessário, porque como a largura da alça é muito maior do que a largura que sobrou de margem de costura, não tem necessidade, tá? Então é só virar mesmo. Eu posso contar com a ajuda de algum objeto para fazer isso. Eu vou começar aqui com a pontinha da tesoura, dessa forma, e vou empurrando cuidadosamente. Ou você também pode usar a pinça, tá? Muito bem, aqui a gente tem uma alça para Lariana de 2 centímetros, que é como ela vai se sentir confortável para usar sutiã, tá? Vou desvirar a outra também. Esse comecinho é um pouquinho mais chato, independente da largura, mas aí se você segura firme com a pinça, consegue ir até o final dela. E aí é só virar com a mão. Aí depois eu posso passar essa alça, se eu quiser, e passar uma costurinha rente aqui as beiradinhas depois, tá? Mas eu não vou fazer isso não, eu só vou passar e vou deixar elas assim. Agora, pessoal, eu vou começar fechando o centro das minhas costas, tá? Tanto do forro quanto do meu tecido principal. Sempre que eu for manusear esses tecidos agora, vai ser com muito cuidado para a trama não abrir. Então, eu tiro com delicadeza, tá? Eu cuido... A costura francesa, ela é o seguinte, aqui a gente tá com tecido de cor lisa, então fica um pouco mais difícil de mostrar pra vocês. Mas vocês começam, a costura normal, geralmente você coloca o direito pra dentro, né? Coloca direito, com o avesso pra fora e faz a costura, porque na hora que você vira, aí o que vai aparecer é o lado direito, né? Na costura francesa é o contrário, na costura francesa vocês vão pegar o lado direito do tecido pra fora e o avesso pra dentro, para poder passar a primeira costura, tá? Então, eu vou fazer isso para vocês e já falo para vocês direitinho o porquê. Eu vou passar a primeira costura com 1 centímetro de margem, tá? Vou dar retrocesso no começo e no final. Dessa vez eu não vou fazer com ponto grande, eu vou fazer com ponto pequeno mesmo, porque serão 2 costuras. Então, vamos lá. Retrocesso. Chegando no final, um novo retrocesso. Ergo minha agulha, ergo meu calcador, posso cortar. Agora, o que acontece? Agora a gente vai ali pro ferro, para eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer, qual que é a segunda etapa pra gente ter uma costura francesa, tá? Olha só, pessoal, eu tô aqui com a minha costura feita, não sei se dá pra ver direitinho, que a linha é branca. A gente vai passar bem passadinho pra essa costura assentar, do jeitinho que ela tá. E agora eu preciso refilar essa sobra, né,
bem rente à minha costura. Ela vai ficar com mais ou menos meio centímetro só já refilada. É importante não deixar muito menos, né? Porque como a costura final vai ter 1 centímetro de largura, a gente deixou 2, fez a primeira margem com 1 centímetro, refila ela para meio centímetro, porque depois eu vou virar ela do avesso. Então, observa aqui, ó. Então, primeira costura com 1 centímetro, passei para assentar o tecido e agora eu vou refilar. Muito bem, refilado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui e vou passar essa costura, vou escolher um dos lados e vou passar, tá vendo? Eu posso fazer isso do outro lado também, pra ficar mais fácil, ó. Minha costura tá pra cima aqui, tá vendo? Então, eu dou uma leve puxadinha aqui, sem puxar demais, só pra ela se assentar bem assentadinho mesmo, tá? E vou passando. É importante essa fase do ferro. Eu vejo muita gente fazendo sem o ferro, mas não fica tão bem assentado. Eu não gosto. Eu gosto de fazer tudo com ferro. Costumo falar que os melhores amigos da costureira é o ferro e o alfinete. E é verdade. Opa, aqui deu uma amassadinha, tá vendo? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar pro outro lado. Lembrando que esse lado aqui é o direito do tecido e a costura fica assim mesmo, ó, pro lado direito. Porque agora eu vou virar pro outro lado, tá vendo? Já passadinho. E vou vincar bem a costurinha que eu acabei de fazer. Olha só, gente, ficou bem vincadinho, tá vendo? Agora eu vou voltar pra máquina e vou passar uma nova costura com 1 centímetro a partir da bordinha aqui, como vocês vão ver. Então, deixa eu mostrar nessa câmera aqui que fica mais pertinho, ó. Lado direito do tecido ficou com a minha costurinha. Eu refilei ela e passei pra jogar tudo pra um lado só, tá vendo? E aqui agora é o avesso do meu tecido. Lá na plataforma vai ter uma aula toda explicadinha sobre isso, tá? E agora, de novo, eu vou fazer uma costura aqui com 1 centímetro de distância, né, de margem. Retrocesso aqui no começo. Vou seguir até embaixo. Tá vendo como tá passando bem em cima da marcaçãozinha do giz? Não sei se tá dando pra ver aí, mas tá dando bem certinho na marcação que eu fiz por primeiro. Chegou no final, retrocesso novamente. E olha só, tá feita a minha costura francesa, agora olha o lado direito da peça. O lado direito da peça fica com uma costura normal e o lado avesso fica com essa costura limpinha aqui. Aí agora é só passar novamente para poder assentar, tá? E essa é a costura francesa. Se eu quisesse fazer a costura inglesa, era só rebater. Eu passaria aqui uma costura rente a essa parte que tá solta aqui. Então ia ficar uma costura dupla. Eu passaria uma costura aqui e depois uma costura rente para rebater a outra aqui. Ficaria uma costura inglesa. Agora eu vou fazer o mesmo processo no centro das costas do meu tecido de gaze. Com muito cuidado, porque ele abre bastante a trama, tá? Vou fazer o mesmo processo. Prontinho, primeira costura feita, agora vamos pro ferro. Olha só, gente. Feita a primeira costura, vamos assentar aqui essa linha e refilar. Aqui é muito importante não chegar muito perto, porque como tá todo no viés, né, e essa trama é bem aberta, então é bem importante eu não chegar muito perto. Vocês conseguem observar aqui o encontro das tramas, ó, no viés, tá vendo? Prontinho, passadinho, agora vou passar a costura do avesso. Olha só, gente, vamos fazer todo o processo novamente, tá? Querem ver de novo? Olha só. Direito do tecido com esse excesso, refilado, com muito cuidado, porque senão vai ficar desfiando. Porque agora eu vou rebater essa costura pro outro lado, pro lado avesso. E vou fazer o mesmo processo aqui, ó. 1 centímetro de margem de costura, retrocesso, e vou seguir até o final.
É importante, ó, quando a gente passa e fica assim tortinho, tem que ir ajeitando, tá? Pra costura ficar bem centralizada. Muito bem. O centro das costas já estão unidos, tanto no forro quanto no tecido principal. E agora, gente, que eu já tenho tanto o forro quanto a parte principal unidas, olha só. Eu vou passar bem passadinho aqui também, assentar bem a minha costura. Desse aqui também. E eu já vou unir as duas partes. Eu vou unir as costas já vou deixar pronta para depois só unir as laterais, tá? Então, olha só, eu vou colocar o direito pra cima. Como que eu sei que esse tecido tá no direito? Porque agora a costura tá no avesso, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui. Vou passar ele bem passadinho aqui, pra eu poder encaixar as minhas alças. Já passei as alças aqui também, ó. Vou posicionar elas. E eu vou deixar elas alfinetadas no lugar. Eu vou alfinetar de lá pra cá, ó, pra depois ficar mais fácil de tirar na hora da costura, tá? Mas eu vou alfinetar ela aqui por dentro também, pra que ela não fique solta. Vou fazer isso no outro lado também. Aqui em cima eu vou ter que ter bastante cuidado, porque eu tinha programado a margem de costura para uma alça de 1 centímetro e eu aumentei ela, então sobrou só um pouquinho mesmo. Eu acho que eu vou descer ela um pouquinho para eu ganhar mais um espaço. Eu vou descer ela aqui 1 centímetro, olha, tá vendo? Aí na hora de costurar, eu passo guiado pela alça. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado direito do tecido de gaze também, ó, eu vou deixar a costura para cima agora, tá vendo? E vou unir essas duas partes. Elas vão bater certinho, porque eu cortei uma em cima da outra. Talvez a de gaze fique um pouco mais aberta, porque eu cortei no viés, mas aí é só ajeitar. Dessa maneira, assim, ó, perfeito. E agora eu vou alfinetar tudo ao redor para poder passar uma costura aqui. Muito bem, gente, olha só. Eu alfinetei tudo com muito cuidado para não puxar fio dessa gaze. E agora eu vou voltar para a máquina para a gente passar uma costura ao redor de tudo isso, tá? Olha só, gente, até o meu forrinho aqui começou a desfiar, então eu vou ter que ter cuidado, tá vendo? E eu vou passar uma costura aqui agora, bem firme, tá? Dando retrocesso no início, vamos lá. Olha só, uma coisa importante que vocês têm que reparar é que eu não puxo o tecido, tá? Eu vou somente guiando o tecido, para que ele não estique, não fique esticado, tá? Então a máquina faz o trabalho de puxar e o meu trabalho é guiar para que ela puxe no direcionamento correto, ó. Tudo com muita leveza, tá? Aqui eu já vou tirar esses alfinetes do lugar, para não ficar levantada a minha alça. E aqui a gente tem um detalhe, ó. Quando eu calculei essa alça, eu calculei ela com 1 centímetro, então a margem de costura tinha dado certinho. E agora ficou bem rente a minha margem de costura, eu vou ter que ter cuidado. E em vez de chegar a 1 centímetro, eu vou descer um pouquinho, eu vou passar a costura com 1,5 centímetro, mais ou menos, para não ter o risco de dar errado aqui a minha alça, tá? Então, eu vou sentir aqui com o meu dedo, até onde eu posso ir, e eu vou fazer uma marca de caneta. 1,5 centímetro, mais ou menos, pra baixo, que é até onde eu vou passar a minha costura, tá? Ó, cheguei na minha marquinha, agora eu vou virar aqui, vou posicionar a minha alça certinha ali, ó. Só que eu vou descer ela aqui, pra ela não ficar curta. E aqui, ó, eu vou passar a minha costura com retrocesso, tá? Para que eu não corra o risco que essa alça vá soltar com o tempo. Então, agora eu ergo aqui. Sempre que eu for fazer uma vira, assim, eu tenho que erguer o calcador, tá? Eu ergo o calcador e aí eu faço a vira. Agora, vamos seguir com a costura normal. Aqui, ó, como eu fiz aquele ajuste, eu não acertei a margem, tá vendo como ficou na diagonal, assim? Eu vou ter que passar a costura segurando bem essa parte, tá? E eu vou chegar até a costura central aqui. E eu vou dar um retrocessozinho, pra não soltar. Cravo a agulha, viro. Aqui é a mesma coisa, eu já vou marcar 1,5 centímetro pra baixo. Eu desço um pouquinho a minha alça, porque senão ela vai ficar curta. Porque eu não calculei ela com 1,5 de margem, eu calculei com 1. Então, eu vou descer aqui um pouquinho, ó, meio centímetro. Só pra hora que chegar na hora da costura aqui, ela estar na posição correta já, tá?
E tá feita a minha costura. Agora, quando eu virar, olha só, a minha alça, tá vendo? Fica reforçada e no lugar certinho. Posso cortar o excesso que tem dentro também, ou eu posso deixar, posso reforçar, passar mais uma costura, tá? Quando a gente desvira a peça, ó, olha só que legal que ela fica. Tá vendo? Aqui fica esse excesso porque eu preciso dar um piquezinho no avesso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou virar aqui do avesso. E onde tem aquela quininha aqui das duas costuras, eu vou dar um leve pique, cuidando para não chegar até na costura, cuidando para não cortar a costura, tá? Vou deixar vou deixar 1 milímetro longe da costura. Mas aqui onde eu fiz o Vzinho da costura, eu tenho que dar um pique para que ela se assente. E é isso, agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou passar isso daqui, para que isso aqui fique bem assentadinho. Porque eu preciso passar uma costura de segurança ao redor de tudo isso. Porque como eu não vou usar overlock para facilitar quem não tem overlock em casa, então eu preciso fazer uma costura de segurança para que essa peça não desfie, tá? Então vamos lá, vamos passar ela. Vou vincar as costurinhas aqui todas pro lado do forro, tá vendo? Sem esticar o tecido, ó, é só ajeitando mesmo, tá? Então eu vou fazendo isso com muito cuidado. Do outro lado também. Aqui no meu decote é a mesma coisa. Olha só como que as costuras já se assentam, tá vendo? Eu não vou tirar o excesso de tecido de dentro, tá? Eu vou deixar assim como tá. E agora eu vou vincar bem essas costuras aqui. Muito bem. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo a costura de reforço, porque a costura de reforço, ela é passada só no forro, eu não vou passar ao redor da peça, é só onde tá o forro, tá? Vou mostrar pra vocês na máquina. Olha só, pessoal, a costura de reforço, eu passo ela só do lado do forro. Então, o que que eu faço? Então, com o excesso jogado pro lado do forro, tá vendo? Eu vou passar uma costura próxima aqui à emenda, tá vendo? Eu vou passar ela um pouquinho mais pra baixo hoje, porque sobrou um excesso. Geralmente, a gente passa bem coladinho mesmo na emenda aqui, mas eu vou deixar assim 1 milímetro pra baixo, pra poder dar uma segurada, já que não vai ter overlock naquela parte ali, tá? Vamos lá. E assim a gente vai indo até onde a gente conseguir. Aqui eu vou colocar a alça pra dentro, ó. Vou puxar ela pra dentro pra poder ter mais mobilidade aqui desse lado. Não sei se tá dando pra ver ali, ó. Sempre cuidando com o meu dedo pro excesso ficar do lado do forro. E eu vou ajeitando assim com o meu dedo pra ir até onde eu conseguir. Aqui já deu. E aqui sim eu vou dar um retrocesso. Agora eu vou tirar a peça pra vocês verem. Olha só como é que fica. Desse lado não fica nada e desse lado fica uma costura de reforço, tá vendo? Foi proposital eu ter deixado ela mais pra baixo, né? 1 milímetro mais ou menos, porque o excesso aqui tá grande e eu não vou passar overlock. E agora eu continuo do outro lado da alça, eu faço a mesma coisa. Posso colocar a alça pra dentro, assim, pra facilitar. E eu começo no melhor lugar, começo assim que der, tá vendo? Com a máquina doméstica é um pouco mais complicado, porque o precalcador ele é mais largo do que na industrial. Mas dá pra fazer, ó. Aqui eu começo com retrocesso. E também vou seguindo até na outra alça. Olha só como é que ficou, aqui a parte de cima. E agora eu vou fazer essa finalização. Daí eu posso fazer de lá pra cá, só inverter o lado, não tem problema nenhum, tá? Muito bem, ó, nosso acabamento tá feito. E agora o próximo passo é fazer essas mesmas etapas na frente. Eu fiz primeiro as costas porque eu tinha que unir o centro das costas, mas como a frente é feita na dobra, então é o mesmo processo, só unir aí o decote, né, a cava, colocando a alça. Eu vou deixar as laterais livres para unir por último. Então eu vou reservar essa minha parte aqui. E olha só, aqui está a minha outra parte, a parte da frente, né? Tanto da gaze quanto do forro.
E a única diferença aqui é que eu não vou colocar a alça agora. Eu vou unir cava, decote e cava e vou deixar o buraquinho aqui para eu poder colocar a alça por último, porque daí não preciso ficar mexendo com aquele tecido e a trama não vai abrir, não vai desfiar, tá? Então eu vou fazer o mesmo processo com esse aqui, a única diferença vai ser essa da alça. Olha só, gente, então eu vou unir aqui agora todas as partes, tá? Sem segredo, nem alfinetei, porque como eu já tenho um pouco mais de prática, eu vou fazer acelerado só para vocês verem depois como que eu vou fazer o acabamento aqui, como que eu vou fazer a costura de reforço, tá? Então vamos lá. Prontinho, gente, olha só, passei a costura na cava, nas duas cavas, né, no decote. Agora eu vou assentar essas costuras, passar. E aqui eu deixei o buraquinho da alça, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, eu vou dar um piquezinho pra separar. Vou desvirar a minha peça e já vou fazer o arremate aqui, tá? Vou passar bem passadinho e vou fazer a costurinha de reforço aqui antes de colocar a alça. Prontinho, gente, olha só. Passei já o outro lado, né? Costurei, passei, assentei as costuras e agora eu vou fazer as costurinhas de reforço para depois colocar a alça para vocês verem, tá? Olha só, pessoal, para passar a costurinha de reforço agora vai ser mais fácil porque a gente consegue ir até o final, tá? Então vamos fazer todo o mesmo processo, 1 milímetro aqui, com bastante cuidado, tá? Para não abrir a trama do tecido, para ele não desfiar, não puxar nenhum fio também. Ó, não vai dar pra ver aqui certinho, porque eu vou sentindo com o dedo, tá? Mas depois vocês vão ver o resultado. Olha só, pessoal, como que eu consigo chegar até no final, tá vendo? Com o buraquinho aberto. Vamos lá, vamos fazer o outro lado agora. Prontinho, gente. E agora o que que acontece? Agora a gente vai colocar as alças. Então, como que eu vou fazer? Vou colocar aqui minhas costas, ó, a parte das costas, com o direito pra cima. E aí eu venho com a minha parte da frente com o direito pra baixo, tá? Com o tecido principal pra baixo, assim. E agora o que que eu vou fazer? Ó, meu dedo aqui, tá vendo? Eu vou colocar a minha alça aqui, ó, na parte da frente, assim, tá? E eu vou virar isso daqui, vou envolver, assim, ó. Vou envolver, tá vendo? A minha alça vai sair aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Assim. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Direito com direito, eu vou pôr a alça aqui no lugar dela e vou desvirar. Então, a parte da frente, ela vai ficar envolvendo a de baixo por enquanto, pra eu poder colocar a minha alça. Daí eu ajeito ela aqui, vou mostrar pra vocês melhor ali na câmera da máquina, tá? Olha só, gente, ó, tá o avesso da frente aqui aparecendo, tá vendo? E a minha alça tá aqui dentro. Então, agora eu vou ajeitar, eu coloco a minha mão por dentro, assim, e eu vou ajeitar essa alça até que ela chegue na margem de costura que eu deixei aqui, ó, bem rente, tá? A mesma coisa aqui do outro lado, eu vou virar a minha costura aqui, toda para um lado só. É uma coisa bem de sentir com o dedo mesmo, tá? E aí, a hora que eu ver que ela tá bem posicionada, eu vou alfinetar, pra ela não sair do lugar. Vou deixar essa aqui de canto e agora eu vou fazer essa daqui, mesma coisa, tá? Cuidando pra não virar a alça, pra não ficar virado depois. Eu vou cortando os excessos, puxar aqui, ó, até chegar na minha margem de costura. Vou pôr também os meus alfinetes. Aí eu vou conferir do outro lado se não tá dobrado nem nada na hora de costurar, tá? E posso passar a minha costura aqui com 1 centímetro de margem. Vou tirar os alfinetes porque já tá posicionado. Vou dar um retrocesso para ela ficar bem segura. E aqui, como tá o acabamento, ó, eu vou colocar todo o excesso pro lado do forro, igual eu fiz no acabamento, tá vendo? Era isso aqui que eu queria que vocês tivessem atenção, ó. Se vocês fizeram um acabamento antes, tem que cuidar pro forro ficar, pro excesso ficar todo pro lado do forro. Agora vamos ver aqui, vamos desvirar, ver se ficou certinha. Muito bem, gente, já tá unido aqui as alças, tá vendo? Começando a tomar forma o nosso vestido. E agora eu vou unir as laterais na costura francesa, vou unir elas
de fora a fora, do forro até a parte direita. Vou unir tudo na costura francesa. Não vou mostrar o passo a passo da costura francesa de novo pra vocês, eu vou pular essa parte, tá? Então, a próxima vez que eu voltar, já vai ser pra pregar o babado. Já tá de noite, já são 8h30 da noite, então o que eu vou fazer agora? Eu vou unir as laterais na costura francesa e vou deixar o vestido pendurado em um cabide para que o tecido ele trabalhe da forma que eu quero. Por quê? Porque eu cortei no viés, então eu quero poder acertar a barra antes de colocar o babado para que ele não fique torto, tá? Isso é até uma dica para quem corta saia no viés, vestido no viés, tá bom? Então, para recapitular, eu vou unir as laterais agora na costura francesa. Eu vou gravar amanhã o resultado, então depois eu já mostro pronto para vocês e vou deixar pendurado num cabide para mostrar para vocês a diferença de barra, tá bom? Então a próxima vez que eu voltar já vai ser com todas as etapas prontas pra gente poder acertar a barra e colocar o babado.